Distorções cognitivas. O que são? Qual o impacto na nossa vida? A verdade é que muitas dessas distorções podem nos colocar numa situação de maior ou menor felicidade, de vermos problemas que não existem ou deixarmos de enxergar aqueles que nós precisamos ver para poder lidar com eles. O podcast de hoje vai tratar desse tema de suma importância para o nosso crescimento pessoal e que afeta a nossa família, nossas relações, nossa profissão. Vamos ao nosso podcast Odisseia com o tema Distorções Cognitivas. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odisseia, um podcast dedicado ao desenvolvimento humano e espiritual, uma iniciativa do Odisseia Academy, uma escola de desenvolvimento humano virtual e que proporciona esse conteúdo gratuito e acessível para as pessoas, em que nós tratamos de temas importantes com a leveza, com esse formato do podcast que é muito agradável. Eu sou Saulo César e comigo está aqui meu querido irmão, amigo, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Oi, Saulo, tudo bem? Mais um podcast, mais um almoço aí cheio de reflexões. Já virou um evento tradicional aqui do Odisseia Academy, esse Exato. nosso bate-papo, Saulo. E hoje nós separamos um tema para a gente conversar que normalmente leva muitas pessoas a uma situação de sofrimento, de dificuldades, de problemas, e eu acho que pode até ser um dos elementos que caracterizam, que não é o único, mas pode levar até ao diagnóstico de certos transtornos, que é distorções cognitivas. Essas peças que a nossa mente prega na gente e que às vezes faz com que nós não lidemos com a realidade da maneira adequada, a gente crie problemas onde não existem, ou que a gente não veja algo que precisa ser visto, e o resultado disso pode ser desastroso. Mas eu queria começar te perguntando, Haroldo, o que são distorções cognitivas? Saulo, partindo daquele ditado popular que até água em excesso faz mal, o próprio nome já indica. Nós temos processos cognitivos que, quando se distorcem, quando ficam exagerados, eles passam a trazer um prejuízo para a gente. Então, nós vamos comentar aqui sobre vários deles. No fundo, eles são processos naturais. Eles são bons na essência. São maneiras como a gente simplifica a quantidade de dados que a gente percebe. Veja, nós temos os cinco sentidos invadidos por uma série de estímulos: sons, imagens, conversas, encontros. E o cérebro precisa processar isso, ele precisa simplificar isso. Ele precisa encontrar um resumo que dê a ele condições de fazer o quê? De tomar decisões, de seguir um determinado caminho, de se comportar. Então, esse processo de simplificação é normal. Os processos cognitivos, eles são todos de simplificação. Eu parto do todo para a parte. Mas e quando distorce? E quando exagera? E quando a gente erra na mão? Lembra aquela comida, Sal, que você põe sal demais? Ou aquele doce que você põe muito açúcar? É disso que nós estamos falando. Distorções cognitivas representam sal demais na comida, açúcar demais na sobremesa. Eu achei interessante isso que você falou, é importante, porque nós não podemos ter a ilusão de que o nosso cérebro dá conta de todos os estímulos que chegam para a gente a todo momento. Ou seja, a gente toda hora, se a gente estiver prestando atenção no que a gente está vendo, no que a gente está cheirando, sentindo, isso dá um overload, dá uma sobrecarga. Então essa estratégia de simplificar, de reduzir, de estabelecer foco, é fundamental para a nossa sobrevivência, porque a gente não conseguiria ingerir a quantidade de energia necessária para o nosso cérebro dar conta de todos os estímulos que chegam. Agora, aí a partir daí surge um problema, né, que é como você colocou, da gente exagerar nessa simplificação.
E as distorções cognitivas, elas têm categorias, né, elas não são têm distorções diferentes. E eu acho que uma distorção que é muito comum, que a gente vê muito, é a da generalização, a pessoa extrapolar uma coisa. O que que você pode comentar para a gente sobre essa generalização, essa É, distorção cognitiva? isso é tão interessante, né, Sal? Porque o fato de você ter visto, isso é um problema matemático, né? Esse problema se chama o cisne negro. Olha que interessante. O fato de, durante a sua vida, você ter visto 50.000 cisnes brancos, olha isso. Durante 50 anos, você foi no lago, você visitou 10 lagos e você só viu cisnes brancos. 50.000. Aí você tira a seguinte conclusão: no mundo só existem cisnes brancos. Porque tem 50 anos que eu observo, eu já visitei mais de 50 lagoas e eu só vi cisnes brancos. Aí alguém te leva para um lago que só tem cisnes negros. Esse é o problema da generalização. É você acreditar que o que você percebeu, que o que você viveu, que a sua experiência representa a totalidade do universo. E eu acho interessante, Haroldo, você trouxe um ponto aí que é fundamental, que é a frequência com a qual a gente é exposta a um determinado estímulo. E tem um outro elemento também, que é a intensidade desse estímulo, não é? Quando a gente é exposto a um estímulo, a uma situação com alta carga emocional, a gente tende a dar uma solução para aquela situação, que é criar rótulos para simplificar. Vou dar um exemplo, a pessoa está num relacionamento que não é um bom relacionamento, e aquele relacionamento demanda dela energia, desgaste psicológico, desgaste emocional, e aí de repente esse relacionamento termina de uma maneira infeliz, com uma traição, com um abandono. Aquela experiência ela é tão intensa, que pode fazer com que a pessoa crie uma certa generalização, por conta dessa intensidade. Aí vira aquele ditado que a gente já ouviu falar várias vezes, né: "Homem não presta, mulher é tudo igual, política é tudo do mesmo jeito". Exatamente. Olha, eu vou dar um exemplo concreto só. Eu já fui ao Rio de Janeiro, capital, mais de 20 vezes. Eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Mas eu conheço pessoas que foram ao Rio de Janeiro e foram sequestradas. Então você imagina, eu fui 20 vezes, nunca fui assaltado. Para mim, o Rio é uma cidade maravilhosa. Para essa pessoa que foi sequestrada, o Rio de Janeiro é um tormento. Ela viveu uma experiência, mas essa experiência foi tão intensa que ela não consegue enxergar o Rio de Janeiro a não ser com o olhar de uma cidade para lá de perigosa. Agora veja, eu tô certo? Não totalmente. Ela tá certa? Não totalmente. Nós estamos ambos certos e errados ao mesmo tempo. Porque a sua experiência não define tudo. Né? Então, isso que você falou, eu vivi. Você chega uma pessoa e diz assim: eu vivi 3 relacionamentos abusivos. Então, por isso, homem não presta. Relacionamento é um lugar de abuso. Aí você leva para essa pessoa 50 mulheres que viveram somente relacionamentos maravilhosos. E um ponto importante, quando a gente fala de distorção cognitiva, é que isso ajusta, molda, afina a maneira como a gente lida com a realidade, né. Se a gente traz essa generalização, pegando o exemplo que você trouxe aí da pessoa que foi no Rio de Janeiro uma vez e foi assaltada, qual que é a relação que ela vai ter com o Rio de Janeiro? É uma relação de medo, ela provavelmente nunca mais vai pôr o pé lá, e ela pode falar mal do Rio de Janeiro para muitas pessoas. Então ela acaba criando uma forma de interagir com a realidade que não espelha a realidade inteira, e ela pode se privar
de uma experiência positiva de ir ao Rio de Janeiro, ela pode ficar cultivando um trauma na alma e pode, inclusive, prejudicar outras pessoas, porque vai que a pessoa nunca estava com a intenção de ir para o Rio de Janeiro, conhecer a cidade, para outra poderia ser uma experiência boa, mas o fato dela ter falado daquele jeito, criou uma perspectiva totalmente negativa, né. Agora, a lição aqui, Saulo, a lição aqui é: a verdade, a realidade é muito mais complexa do que a nossa experiência. A realidade é infinita. Então eu tenho 1000 Rio de Janeiro dentro do Rio de Janeiro, não é? Você pode viver 100.000 experiências diferentes no Rio de Janeiro. A realidade é muito complexa para que um ser humano possa abarcar toda ela. Esse é o ponto. Então, qual que é o segredo quando a gente lida com distorção cognitiva? Que é o caso da generalização. Eu preciso duvidar das minhas certezas. Especialmente quando essas certezas são baseadas nas minhas experiências. Daí a importância do desenvolvimento pessoal. Daí a importância de você participar de grupos. Daí a importância de você ouvir pessoas para que você possa relativizar a sua experiência. A sua experiência. Você vai colocar a sua experiência na berlinda. Você vai falar, bom, eu vivi isso, mas não é bem assim. Não é exatamente assim. Existem outros ângulos, existem outras possibilidades. Quem sabe eu não possa explorar essas possibilidades. Então você viveu uma situação, vamos supor, num assalto no Rio. Aí você começa a pensar no horário, onde você estava, como você foi. E talvez você possa se permitir uma outra experiência. Pensando nos riscos, minimizando os riscos, e vai ter uma experiência maravilhosa para compensar aquela. Então, a vida está sempre nos surpreendendo, a vida é de uma dinâmica incrível, a minha experiência é importante, eu não posso abrir mão dela, o que eu não posso é tornar a minha experiência um critério absoluto, porque aí se torna uma distorção cognitiva. Eu acho interessante quando você fala que a gente valorizar a experiência e valorizar a experiência como uma experiência. Não vamos jogar fora a experiência que a gente teve, mas entender aquela experiência aconteceu num tempo, em um local, com certas pessoas. E a gente vê isso até na nossa forma de falar, quando as pessoas dizem assim: "Não, porque as pessoas", aí a gente brinca assim: "Não, espera um pouquinho, as pessoas são muita gente, né". Não, porque a gente não, a gente quem? Não, você, né, você está pensando isso, você vivenciou isso. E isso não é um demérito. Será que a gente às vezes fica com a mente um pouco enviesada, porque nós queremos ser validados pelas outras pessoas, a gente quer que as nossas experiências sejam experiências compartilhadas, e aí a gente acaba tentando generalizar para parecer que: "Olha, isso é todo mundo que vive assim"? Saulo, isso é uma coisa muito interessante, porque como nós não somos educados para expressar emoções, dificilmente você vai encontrar alguém preparado, educado e com coragem suficiente para dizer o que está sentindo. Por exemplo, a pessoa vai dizer assim: eu não estou confortável aqui nesse restaurante. Mas por que, Saulo? Eu não estou me sentindo bem aqui. Raramente você vai encontrar alguém dizendo assim. Como que a pessoa vai expressar? Ela vai racionalizar. Aí ela vai dizer assim: esse restaurante não é bom. Ninguém gosta desse restaurante. Porque você tenta dar um ar de universalidade. Você tenta dar um ar de verdade absoluta para algo que é um processo emocional seu. Bastaria você dizer: eu não me sinto bem nesse restaurante. Por quê? Não sei. Eu não me sinto confortável. Aqui nesse restaurante eu não me sinto bem. E ok. E ok. Então, se nós dois estamos juntos no almoço, vamos falar assim: então vamos para outro. Poxa,
Eu te convidei para almoçar para você se sentir bem. Você não está se sentindo bem aqui, tem tanto restaurante, vamos para outro. Então não precisava você emitir uma declaração universal sobre aquele restaurante. Porque tem pessoas que adoram aquele restaurante. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa me convidou para almoçar, né? Aqui da área profissional, da Estatuto. E aí, eu falei, tá, perfeito, vamos almoçar então. Era depois de um compromisso profissional no tribunal. E aí ele falou assim, ó, então a gente sai lá, eu tô de carro aqui, você vai comigo. Eu vou num restaurante que eu gosto muito. Um restaurante que eu não gosto, só. Ai, Aqui em Belo Horizonte. Aí quando eu cheguei, eu falei, nossa, é um restaurante que eu não gosto. Restaurante simples, uma região aqui de Belo Horizonte, mas eu não gosto desse restaurante. Eu não gosto, por N razões. Mas não falei nada, né? Não ia desagradar o amigo, né? Ele falou, não, eu tô te convidando, é por minha conta, vamos almoçar. Eu falei, vamos. Aí entrei no restaurante, nós sentamos. E ele falou assim, eu adoro esse restaurante. Sabe por quê? Eu falei, não, por quê? Era o restaurante que a minha mãe amava. Toda vez que eu falava, mãe, vou te levar para almoçar fora, ela pedia só esse restaurante aqui. Poxa, aí eu entendi que ele gostava daquele restaurante por uma questão afetiva, por uma memória afetiva com a mãe dele. Aquele restaurante simbolizava almoço, vários almoços que ele teve com a mãe, vários encontros que ele pôde proporcionar para a mãe dele e que já está do outro lado da vida. Então, tem um conteúdo afetivo. E a minha relação com aquele restaurante é uma relação puramente gastronômica. Eu não aprecio a comida, o atendimento, não acho a comida assim, não gosto, né? Então veja, o restaurante é bom ou é ruim? Nenhum dos dois. Esse restaurante ele não é bom nem ruim. Então a gente precisa aprender a assumir nossas emoções, a parar de ficar racionalizando um processo que é emocional, parar de ficar tentando encontrar justificativas racionais para o que você está sentindo. Você está sentindo e ponto final. Você está sentindo, ponto final. Expressa o que você está sentindo. Não me venha com frases filosóficas, com leis gerais. Não, não faça isso. Isso é o que você está sentindo. E ponto final. E acabou. É suficiente. Eu não gosto desse restaurante. Ponto. Ponto. Mas aí a gente não assume a emoção e começa a fazer distorção cognitiva. Não, esse restaurante não é bom. Nenhum restaurante desse bairro presta. Aí começa uma viagem, uma distorção cognitiva, uma generalização absurda. e o problema é quando essa generalização começa a escravizar a razão. E aí a pessoa começa a desenvolver raciocínios que são limitados, ou falsos, ou equivocados, para justificar uma generalização, porque aquilo simplifica a maneira dela ver o mundo, da maneira dela interagir com o mundo. E aí nesse ponto é perigoso, né? Porque Perigosíssimo. a pessoa pode entrar numa uma situação de completa deslocamento do que é a realidade, em Exato. começar a justificar racionalmente uma coisa que poderia ser tratada de maneira muito mais simples, né. Ó, eu Muito. tive essa experiência. Talvez se a gente começar a colocar mais o eu nas frases e menos Isso. Eu nós sinto, eu e não gosto, eu prefiro, eu me sinto mais confortável, eu me sinto bem com isso, né? As pessoas questionam, Saulo, muitas pessoas questionaram durante as eleições presidenciais no Brasil, por que que nós, você e eu, aqui do Odisseia Academy, a gente não entrou em questão política. E não entramos mesmo e não vamos entrar. Não entramos e não vamos entrar. E não admitimos esse tipo de assunto no Odisseia Academy. esse Quando a algo pessoa toca nesse assunto, a gente bloqueia ela. Por quê? Porque aquilo foi um festival de distorção cognitiva. Um festival de distorção cognitiva. Né?
Eram milhões de pessoas emocionalmente exaltadas, tentando justificar sua exaltação emocional com teorias. Com teorias. Com ideias. Com generalizações. Então a gente, sabendo isso, porque aqui no Odisseia Academy a gente trabalha o equilíbrio emocional, a gente estuda emoções a fundo, a gente falou, não vamos entrar nessa cilada, porque isso não tem solução. Isso é pura exaltação emocional, não tem um pingo de racionalidade nisso. As pessoas não conseguiam nem conversar, elas não conseguiam nem argumentar, né? Eu vi uma cena na porta de um colégio uma vez que eu fiquei impressionado. Duas crianças deviam ter ali 10, 11 anos, discutindo por conta de política. E discutindo assim, voz alta mesmo, gritando uma com a outra. Por que meu pai, por que isso, por que aquilo? E não vota ainda, né? Assim, eu não vou nem entrar na questão de a criança não vota. É óbvio que a gente tem que desenvolver uma consciência política, mas você imagina uma criança que já começa criando essa noção de nós e os outros, da gente contra os outros. Qual é o risco que esse adulto não está correndo de virar uma pessoa extremista, de lá na hora que ele precisar, de se relacionar, ele vier com essas posições muito rígidas, porque a generalização ela também afeta a rigidez da pessoa. Demais, Saulo. E o processo de generalização ele é perigoso porque chega um determinado ponto que você só ouve quem te agrada. Você só escuta quem concorda com você. E eu digo o seguinte: o crescimento tá na pessoa que discorda de você. É muito rico. A gente vê aqui no próprio Odisseia. Quando nós dois discordamos um do outro, é aí que vem a riqueza. A gente um discorda e acaba chegando a uma solução que é muito melhor do que a minha, do que a sua individual. Uma solução melhor, porque é uma solução que veio da discordância. Então a gente precisa aprender a discordar, precisa aprender a ouvir coisas contrárias. Porque se você fica só na sua bolha, só ouvindo quem concorda com você, só ouvindo quem pensa o que você pensa, isso é suicídio intelectual. E hoje em dia isso é muito mais grave com as redes sociais, porque a pessoa recebe uma notícia no WhatsApp ou lê num site e ela generaliza aquilo, ela transforma aquilo numa verdade incontestável e passa a lidar com a realidade a partir daquilo. Eu lembro, Saulo, a gente que gosta de filme, né? Na Marvel tem o Doutor Estranho e os multiversos. O Doutor Estranho ele abre assim um portal e vai para um outro universo. Eu digo que nas redes sociais existem multiversos. São universos paralelos. E você entra naquele universo paralelo, tem ali milhares de pessoas que só ouvem a mesma coisa. Então o mundo para elas é aquilo que elas ouvem. O que está acontecendo, chegou um ponto da pessoa falar assim, não, está acontecendo isso, eu recebi no meu grupo do WhatsApp. Está acontecendo. Já viu aquela Só situação? pode ser verdade, está num grupo da família. Ora, gente. Aquela situação que chegar no trabalho, a pessoa perguntar assim: "Você viu o que aconteceu?" "Não." "Como não? Tá em todo lugar." Assim, como assim em todo lugar? Aí você fala: "Deu no WhatsApp, no feed da pessoa que tá influenciado pelo que ela assiste", né. Aí alguém colocou uma coisa ali, então assim, é assustador, né? É assustador isso. E a gente Porque, pode identificar principalmente essa distorção da generalização pela forma como a pessoa fala, as exato. expressões que ela utiliza. Como ela utiliza a linguagem, denota se ela está caindo numa distorção cognitiva de generalização. E a gente precisa se proteger disso, né? Não precisa chegar ao extremo. Eu estava num lugar e perguntei assim, qual que é a população dessa cidade? A pessoa falou assim, ah, não sei. Tá sempre chegando gente nova e saindo. Achei maravilhoso. Mas a gente tem que fazer esse tipo de correção do raciocínio. Quer dizer, ele não quis se comprometer, né? Falou, ó,
Tá sempre chegando gente saindo, não sei qual que é a população. Mas é legal isso, porque população é um conceito de média, né? Qual que é a população de uma cidade? É a média das pessoas que estão naquela cidade num período de tempo. Não tem nada absoluto, né? Aquilo flutua. A população de Belo Horizonte hoje é diferente de amanhã, mas você tira uma média no ano e aproximadamente vai ter uma população. A gente precisa entender isso, né? Porque isso é um processo para você corrigir a generalização. Corrigir a generalização. Então você começa a apurar mais o seu raciocínio. Ora, em Belo Horizonte, a maioria das pessoas gostam disso, mas tem pessoas que gostam disso, né? Então eu posso chegar assim e falar, na cidade de Goiânia, predomina a música sertaneja. Predomina. Mas lá em Goiânia você tem núcleos de música clássica, você tem núcleos de jazz, você tem núcleos de música popular. Não tem só música sertaneja. Predomina. Né? Então, esse é o tipo de raciocínio que a gente tem que fazer para corrigir a distorção cognitiva. Duvidar um pouquinho das próprias generalizações. Ô, Saulo, eu queria destacar uma fala aqui. O Alexandre Zanini trouxe uma história interessante para a gente. Ele falou assim: no Rio de Janeiro eu não volto mais. Muita violência. Vi 3 assaltos em 6 horas. Voltei para casa. Tinha 20 anos. Hoje, com 60 anos, nunca mais voltei. Não sei como é ou como está. Olha que exatamente isso, Alexandre. Veja, 40 anos se passaram. 40 anos se passaram. Na terapia cognitivo-comportamental, quando... Porque esse caso não está te prejudicando. Então, o fato de não ir ao Rio não está te prejudicando em nada. Então, ok, não há nenhum problema nisso. Mas digamos, Alexandre, que você precisasse ir ao Rio, porque a sua profissão exigisse isso, ou outras questões, e você precisasse ir ao Rio e não quisesse ir por causa desse trauma vivido. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente ia ter que te fazer um... Existe um tratamento que chama exposição. A gente ia ter que te levar no Rio. Eu fui agora para renovar meu visto, Alexandre. Fiquei ali no shopping Bossa Nova, que é colado ao lado do aeroporto Santos Dumont. Foi uma experiência tão agradável, Alexandre. Assisti a um concerto de violão ali perto, no centro do Rio. Fiz um passeio no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, no Museu do Amanhã. Foi tão gostoso, tão bom, né? E saí com aquele gostinho bom do Rio. Agora, eu sei dos perigos do Rio, né? Eu não saí com carteira, com nada, escondi meu celular. Eu fui assim, low profile. Bermuda, chinelo de dedo. A pessoa olhava assim, tinha gente que queria até me dar um dinheirinho. Eu fui bem tranquilo, né? Mas foi uma Esse é o experiência ponto, maravilhosa. né. Haroldo, e tem uma outra distorção cognitiva chamada subtração, quando a gente corta determinados aspectos da realidade ou da nossa experiência, que também afeta muitas pessoas, não é? Ela não enxergar partes da realidade que estão presentes. Saulo, e isso é legal, porque esse é um processo normal. Por exemplo, eu estou conversando com você agora, eu não preciso prestar atenção na sua altura, no seu peso. Eu não preciso. Agora, se nós estamos num grupo e vamos entrar num elevador, e você é o último que vai entrar, o elevador está cheio, eu vou prestar atenção no seu peso. Porque lá está escrito assim, peso máximo. Aí eu olho para você, olho para a plaquinha e falo, não, Saulo, pode vir, aguenta. Mas dependendo do quanto tiver cheio, dependendo do seu peso, eu falo, Saulo, não dá para você ir agora. Então, veja que eu subtraí. Naquele momento, não é importante para mim a sua altura. Naquele momento, eu tenho que prestar atenção no seu peso. Então, eu estou cortando um tanto de coisa. Agora, digamos, Saulo, que nós dois compramos
você seja. Imagina que você tivesse 2 metros de altura, Saulo. E aí a gente comprou uma passagem de avião para ir num evento profissional e a poltrona pequenininha. E na hora de comprar a passagem, eu falei assim, Saulo, qual que é a sua altura mesmo? Ele falou assim, Haroldo, 2 metros. Eu falei, Saulo, então vou ter que comprar a cadeira número 1, que ela é maior, porque nas outras sua perna não vai caber. Então, nesse momento, eu estou fazendo um corte, eu estou selecionando a sua altura, porque ela é importante. Agora, Saulo, você é apenas o seu peso e a sua altura? O Saulo tem milhões de características. Eu não preciso olhar para todas essas características o tempo todo. Então, a subtração é um processo normal da cognição. Ela evita que você perca tempo. Eu não preciso olhar para detalhes do leão para sair correndo. Ah, não, deixa eu ver se é uma juba mais amarelo fosco ou se a juba desse leão é um amarelo brilhante. Para quê? Se for leão tiver vindo na sua direção, sai correndo. Então faz parte da cognição reduzir. A distorção está no seguinte: quando você exagera nesse processo, você deixa de considerar um elemento importantíssimo para a decisão que você vai tomar. Aí a subtração começa a ser prejudicial, porque você deixou de fora algo que era essencial para embasar a sua decisão. E é tão sério isso, eu vejo muito em casais. Vai passando o tempo e a pessoa vai subtraindo do outro as boas coisas e vai enfocando só as coisas ruins. E aí, de repente, você pergunta para o esposo, para a esposa, companheiro, companheira, assim, como é que é seu parceiro? Como é que e aí só fala coisa ruim, só fala de problema, só fala. E os problemas estão lá, não é uma questão da gente ignorá-los. Mas é não conseguir enxergar as boas coisas também, não conseguir ver as virtudes. E aí a pessoa passa a lidar com os problemas, passa a lidar exclusivamente com os problemas. E os bons momentos que poderiam surgir, os momentos que realmente constroem, que garante a liga, a continuidade do relacionamento, vão ficando meio opacos, ela não enxerga mais, e aí o relacionamento desanda para algo que é completamente sem sentido, né? Eu lembro, tem uma frase que eu li num livro sobre relacionamento, Saulo, que eu achei tão interessante, comunicação de casais. Essa frase dizia assim: quando você for conversar com seu marido, com a sua esposa, sobre um pequeno erro que ele cometeu, um pequeno deslize, lembre-se da pessoa que ela representam para você e não do deslize que ela cometeu. Na hora que você for falar, foca em quem a pessoa representa, não no erro. Porque se você focar no pequeno erro, claro, eu estou falando aqui, não estou falando de erros Uhum. incorrigíveis e que inviabilizam o relacionamento. Não estou falando disso. Estou falando dos pequenos erros, das pequenas contrariedades de uma relação afetiva. Se você foca na contrariedade, naquele pequeno deslize, você vai tratar a pessoa com muita dureza, com muita agressividade. Você vai perder, você vai perder o tom, vai perder a medida. Né? E você não pode deixar de olhar para quem essa pessoa representa. Essa é uma pessoa que está com você há 10, 15 anos, 20 anos. Né? É a mãe dos seus filhos, é o pai dos seus filhos. É a pessoa. É para isso que você tem que olhar. Não pode cortar isso. Então, na hora que você for conversar, você tem que conversar com essa pessoa. Ela não é só a pessoa que cometeu um pequeno erro. Ela é a pessoa que representa um tanto de coisa na sua vida. Né? Então, aqui a distorção cognitiva da subtração é muito grave. Porque você ignora todo um histórico, você ignora toda uma vida e foca numa bobagem, num algo que foi dito, num deslize que a pessoa cometeu. Haroldo, tem uma outra distorção para a gente abordar também, que é aquela distorção em que a gente atribui significados
as experiências que não derivam da própria experiência. Às vezes é uma pessoa que está. Essa é comum, né? De repente você vê uma pessoa que está olhando para a outra fica incomodada e vai lá tirar satisfação, por que que você está olhando? Ou então quando a gente passa É por uma situação incrível. que, qual que é o significado disso? Eu vi isso na rua outra vez. Uma pessoa que eu conheço estava caminhando, e aí estava vindo a pessoa na direção contrária, e a pessoa estava olhando, e aí a hora que cruzou, gerou aquele incômodo, falou assim: "Nó, fulano estava me encarando, fulano estava me criticando". Não, estava olhando, às vezes não é nem para você. Tem até um meme na internet que é muito interessante, de 2 senhoras que estão no shopping, e aí de repente tem um rapaz ali e tá encarando elas, assim, continuamente, e aí elas ficam incomodadas, depois a hora que se aproximam dele é uma pessoa cega, ele não estava encarando ninguém, ele não estava vendo, estava olhando Então, naquela direção, né. A gente às vezes atribui significados que não correspondem àquela realidade, àquele fenômeno, àquela experiência, né. exatamente, Saulo. E aí a gente entra num mundo, num universo do equilíbrio das emoções. Porque, olha que coisa interessante. As experiências que a gente viveu, especialmente na infância, geram algo que é assim: gato escaldado tem medo de água fria. É muito interessante isso. Então, tem crianças, por exemplo, Saulo, que presenciaram agressões dos seus pais. Então, o pai agredindo a mãe agredindo o pai. E o que acontecia quando a criança. Porque isso é muito doloroso para uma criança, né? Para uma criança ver os pais se agredindo é muito doloroso, é traumático. Então, quando ela via isso acontecer, ela fugia. Hoje, essa pessoa é um adulto, o que ela faz, Sal? Toda vez que tem um conflito, ela foge. Pode ser um conflito. Pode ser um conflito assim. Fala, ô Sal, Você quer nós vamos fazer um podcast hoje 30 minutos. Você fala, não, 30 não, 40. Não, Sal, 30. Não, Haroldo, 40. Essa pessoa ela já foge. Porque ela está interpretando algo simples. Um pequeno conflito, que vai ser um conflito natural da vida. Que a gente combina aqui. Então tá bom, vai ser 35 então. Nem 30, nem 40, 35. Né? Pode ser resolvido facilmente, mas essa pessoa traz aquela interpretação, ela traz aquele conteúdo lá que ela viveu na infância e ela cola na experiência que ela está vivendo agora. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: "Você não vive a sua vida, você vive a vida que você foca e que você rotula". Porque muitas vezes é o rótulo e o foco que a gente dá, a distorção que a gente traz é que define a qualidade da nossa vida. Eu acho Exato. que é importante a gente, caminhando para o final aqui, pensar o seguinte: nós temos liberdade para ajustar essas distorções. A gente pode corrigir essas lentes, a gente pode ver com mais clareza, não ficar preso a generalizações, subtrações, distorções da realidade, desde que a gente se engaje num processo de desenvolvimento, de crescimento e de exposição a coisas diferentes, com pessoas diferentes. Isso muda muito a nossa maneira de ver a vida, a maneira da gente interagir. O que você teria como recomendação para uma pessoa que quer diminuir essas distorções cognitivas? Saulo, tem uma coisa que a gente fala muito aqui no Odisseia Academy, eu vou usar uma metáfora. Tá? Porque você gosta de violão, eu também. Imagine que a gente está num grupo de violonistas e a tarefa é compor uma música. Aí alguém traz lá o violão, algumas pessoas vão pegar o violão ali, fazer uns acordes, anotar, começar a pensar numa letra, mas outra pessoa vai ficar assim: por que essa corda mais grossa está em Mi? Vamos Por que afinar isso está na em ré. corda aqui afinada? Por que está afinada em Sol? Por que essa corda mais fina aqui está em Mizinho também? Ah, não, não, não concordo. Não concordo com essa afinação de Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, não. E essa pessoa pode passar
2 horas brigando com o fato do violão ter 6 cordas e das cordas estarem afinadas em Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Nessas 2 horas, o outro grupo compôs 3 músicas maravilhosas. Então, qual que é a lição que a gente tira disso? Saulo, a maioria das situações do mundo você não pode mudar. Eu vou te dar um exemplo. Você pode mudar quem é seu pai e sua mãe biológico? Não pode. Não pode. E o seu pai biológico e a sua mãe biológica definem o seu genoma. O seu DNA é metade seu pai e metade sua mãe. Quer você queira, quer você não queira. Quer você goste deles, quer você não goste. Quer você esteja satisfeito, quer você não esteja satisfeito. É. Vou citar uma outra situação que o próprio Jesus cita no Sermão da Montanha. Quem consegue acrescentar 1 centímetro na sua altura? Não, detesto ter 1,74 m. Amanhã eu vou resolver isso. Eu quero ter agora 1,80 m. Você muda isso? Não muda. Você não muda isso. Então, a maioria das situações da vida, você não muda. Você não muda. Mas, Saulo, todas as interpretações você pode mudar. Toda a história que você conta sobre o que aconteceu, você pode mudar. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar 2 exemplos concretos aqui. Essa semana, hoje é quinta-feira. Na segunda-feira, eu conversei com uma colega de trabalho que havia perdido o pai. Perdeu o pai. Eu falei, olha, se você precisar conversar, eu sei que essa situação, ela falou assim, eu não consigo lidar com isso, eu não vou conseguir lidar com essa situação. Eu falei, calma, quantos anos seu pai tinha? 94. Eu falei, olha, se você quiser conversar, vamos conversar. Aí hoje, antes de começar o podcast, um amigo me ligou, falou, como é que tá, não sei o quê. Ele falou assim, rapaz, o meu pai tá praticamente partindo. Eu falei, nossa, meus sentimentos e tudo. Quantos anos ele tem? 94. Eu falei, e como é que você está? Rapaz, uma bênção. Uma bênção ter vivido todos esses anos com meu pai. E ele está indo bem, tá? É uma bênção, muita gratidão por tudo que ele fez por mim. E por essa experiência que eu pude viver com ele. Saulo, eu fiquei chocado, porque é o mesmo fato, a mesma idade. Quer dizer, a pessoa que eu encontrei na segunda, um pai, a mesma idade. E esse hoje, o pai também com a mesma idade. Interpretações completamente diferentes. Agora, vamos combinar, Saulo? A primeira interpretação lá de segunda-feira é destruidora. Porque a pessoa dizer que não vai conseguir viver porque está perdendo um pai de 94 anos, mas é o ciclo da vida. Qual que é a expectativa? De que o pai fosse viver 200 anos? 150 anos? Então, esse é um ponto delicado. Veja, não se trata de menosprezar a dor, especialmente a dor da perda. Não é isso. Dor é dor. E ponto final. Luto é luto. E ponto final. Mas a interpretação que você dá para isso
ela, ela pode ter elementos desnecessários. Você pode estar construindo uma narrativa distorcida, que vai tornar o fato muito mais pesado, desnecessariamente mais pesado do que já é. Esse é o ponto. Esse é o Esse ponto. aqui. Fantástico, fantástico. Olha, chegamos ao final do nosso podcast, mais um podcast dedicado a distorções cognitivas, e um tema muito interessante. Lembrando, gente, compartilhe o podcast se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas. É uma iniciativa do Odisseia Academy para levar conteúdo de desenvolvimento humano com essa leveza, com esse formato agradável do podcast. A pessoa pode ouvir quando está no carro, em qualquer situação. Participe das outras atividades do Odisseia Academy. Continue conosco, que você pode acompanhar também Spotify e outras plataformas que divulgam podcast. Um abraço e até o nosso próximo podcast.